O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é comprometido com a Palavra de Deus, comprometido com todos os verdadeiros filhos de Deus, com vistas a edificação do corpo de Cristo. Nós queremos abrir o programa desta manhã, convidando a cada um de vocês a participarem conosco em nosso local de reuniões aqui em Taguatinga, de uma série de mensagens que certamente vai nos enriquecer grandemente com uma visão espiritual a respeito da vontade eterna de Deus, a respeito do reino de Deus vivido hoje e então na eternidade. A partir de amanhã, às 18 horas, no nosso local de reuniões, aqui em Taguatinga, nós vamos falar sobre a oração do reino e suas implicações hoje e na eternidade. Vamos ministrar 7 mensagens. Serão 7 domingos consecutivos tratando da oração do Pai Nosso. Cada um desses domingos tratando de um ponto específico da oração. Amanhã à noite, Pai Nosso que estais nos céus. E então no outro domingo, venha a nós o teu reino, e assim sucessivamente até o final desta oração maravilhosa, que certamente vai nos dar uma visão clara a respeito da experiência de Deus e do seu reino, hoje e então na eternidade. Isto é, vivendo o reino de Deus hoje com uma projeção para a eternidade. Portanto, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, que ama ao Senhor, que ama a sua palavra e que deseja conhecê-lo mais profundamente, então esteja conosco. Amanhã, o primeiro dia, o primeiro domingo, amanhã às 18 horas, neste endereço que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês têm acesso pela Avenida Sandu, próximo ao Colégio Ideal. Então coloque na sua agenda amanhã, o primeiro domingo, e então outros 6 domingos, todos consecutivos, cada um desses domingos tratando de um ponto específico sobre a oração do Pai Nosso. Venham e sereis grandemente enriquecidos e edificados na palavra do Senhor. Esta manhã eu quero dar continuidade então à ministração a respeito do Evangelho, da teologia da prosperidade, como nós começamos na semana passada. Nós estamos dentro de uma série apologética, isto é, uma série que faz refutação a todos os enganos e doutrinas perversas e malignas do nosso tempo, ao mesmo tempo em que nós lustramos ou colocamos em relevo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Apologia quer dizer simplesmente defesa da fé. Então, com essas ministrações, nós agora nos insurgimos contra os enganos para então defender a fé neotestamentária, fazer uma defesa bíblica, não uma defesa facciosa, não uma defesa como quem procura seus próprios interesses, não, mas uma defesa do verdadeiro evangelho, como o apóstolo Paulo, por exemplo, disse a Timóteo, que ele deveria combater o bom combate da fé, como o próprio Paulo deu testemunho dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como também Judas, na sua epístola, nos fala que nós devemos batalhar diligentemente pela fé.
que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A importância dessa série apologética é que cada um dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm no coração o desejo sincero de andar na verdade, tenha então essa opção de olhar para a Escritura com outro olhar. Na verdade, com um olhar puro, um olhar totalmente desinteressado, de defender qualquer achismo, qualquer doutrina que seja meramente humana. Olhar para a Escritura e permitir que a própria palavra diga por si mesma o que é a palavra de Deus. Então, na semana passada, nós começamos a tratar sobre o Evangelho da Prosperidade e nesta manhã, então, eu quero dar continuidade a esse pensamento. Abra, portanto, suas Bíblias aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, e vejam que palavras gloriosas Jesus Cristo nos deixou, sabendo que a igreja de Jesus Cristo, pelo menos teoricamente falando, deve ser aqueles que seguem aos ensinamentos de Cristo. A igreja, enquanto ajuntamento dos discípulos de Cristo, dos servos de Cristo, dos discípulos que seguem a doutrina do Mestre, e, portanto, os crentes devem voltar o olhar para a Bíblia Sagrada, sobretudo para o Evangelho, para que então o Evangelho nos ensine quais são as doutrinas e a mensagem de Jesus Cristo. Então, no trato para com a questão do dinheiro, então estamos aqui dentro de um tema específico, é o Evangelho da Teologia da Prosperidade. Veja na sua Bíblia o que claramente e expressamente Jesus nos ensinou dizendo. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados, eu quero fazer um apelo nesta manhã, a partir dessa passagem da Escritura. Um apelo que, na verdade, é um convite para que nós retornemos a essas palavras tão singelas, a essas palavras tão profundas, tão urgentes, diante de um mundo capitalista em que nós vivemos, diante de um mundo em que vence aquele que tem maior força, aquele que engana mais, aquele que mente mais, aquele que rouba mais, aquele que usurpa mais. A igreja, enquanto o reino de Jesus Cristo, enquanto um reino espiritual, não pode, na verdade, se conformar a este mundo perverso, cujo Deus é o dinheiro, cujo Deus é o ventre. Jesus então nos ensina e nos convida a refletir e a considerar e a se apropriar de mandamento tão necessário para os verdadeiros filhos de Deus, para a sua verdadeira igreja. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso aqui é exatamente o oposto do que ensina a teologia da prosperidade. Enquanto a teologia da prosperidade tem semeado e cultivado no coração das pessoas gananciosas a ganância cada vez maior para que elas adquiram e ficam abarrotadas de riquezas, isso em nome de Deus, a Bíblia ou o ensinamento de Jesus Cristo, de maneira mais particular, nos diz que nós não devemos nos enriquecer para ficarmos aqui apodrecendo nas riquezas. Antes é dito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E aqui está um grande desafio para aí os grandes responsáveis e propagadores da teologia da prosperidade do nosso tempo. Como que se lê esse texto? Como que se interpreta esse texto? Um texto que sequer requer qualquer exegese mais complexa, senão que tão somente nos chama à simplicidade de não termos um coração voltado para a busca das riquezas materiais. Aqui nesse mesmo capítulo, ainda capítulo 6, no versículo 24, nos é dito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às
riquezas. Novamente, a Bíblia coloca aqui, de uma maneira antagônica, Deus de um lado, as riquezas de outro. São duas coisas que não podem ser conciliadas. Por isso que o apóstolo Paulo demonstrou a sua grande preocupação na sua primeira carta a Timóteo, dizendo que nós não devemos amar o dinheiro. É esse amor ao dinheiro, é esse desejo de possuí-lo a todo custo, é esta ganância desenfreada do coração dos homens que querem não somente o sustento, mas eles querem muito dinheiro, de maneira que eles se enriqueçam e acumulem dinheiro aqui na terra. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vamos observar que no mundo em que nós vivemos, na origem, ali na raiz de cada perversidade, de cada mal, está o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro como sendo o impulso, como sendo a origem, como sendo a força, como sendo a causa de tantas misérias no mundo em que nós vivemos. E é nesse contexto, no contexto bíblico do ensinamento de Cristo, em face ao contexto perverso e pecaminoso do mundo capitalista em que nós nos encontramos, é que agora se insurge historicamente a necessidade que temos de, como igreja de Cristo, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, a igreja tem um dever moral e o dever ético e o dever espiritual de ser o oposto do que é o mundo de Satanás, do que é o império das trevas, do que é o mundo dos homens perversos. A igreja, neste momento, ela deve se erguer e se levantar para proclamar a Cristo e proclamar o seu reino e a sua vontade, e de uma maneira prática, de uma maneira, aqui no cotidiano, no trato para com a vida, vivermos exatamente os ensinamentos de Jesus Cristo. É por isso que aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e eu convido a cada um de vocês a nos acompanharem também, porque é um texto de grande importância. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3 nos diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Bem, por um lado, está nos evangelhos ali qual é o ensinamento de Cristo no que diz respeito às riquezas, no que diz respeito ao dinheiro. Agora o apóstolo Paulo diz: se há alguém que não concorda com as sãs palavras de Jesus Cristo, no caso específico de que estamos tratando das riquezas, este que não concorda, este que prega diferente, este que ensina de maneira contrária ao que Cristo nos ensinou, é uma pessoa infatuada, uma pessoa que está inchada de orgulho e a presunção de considerar que sabe mais do que Jesus Cristo. Igreja do Senhor, eu vos convido à sobriedade, eu vos convido a refletir a nossa importância enquanto aqueles que são chamados para o cumprimento do propósito de Deus, a importância de nos posicionarmos como testemunhas de Cristo para então vivermos o seu evangelho. Estes que se opõem ao evangelho de Cristo, é certo que eles não o fazem de maneira explícita, não dizem para a igreja que são contrários à doutrina de Cristo, mas sutilmente e cinicamente ignoram os ensinamentos de Cristo, fingem que eles não existem e então começam a ensinar aquilo que supostamente Deus diz, ou aquilo que na verdade eles fingem dizer que o Senhor disse, enquanto que na verdade a Escritura nega por completo. É por isso que é dito que essas pessoas que não concordam com as sãs palavras de Cristo, eles pensam que a vida piedosa é fonte de lucro. Ou seja, aqui está o fundamento, aqui está o conceito,
Aqui está, na verdade, a essência do que significa o evangelho da prosperidade. Evangelho da prosperidade é igual ao pensamento de que a vida cristã é fonte de lucro, ou seja, de lucro material, de enriquecimento próprio, razão porque o apóstolo Paulo, na continuidade do texto, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, versículo 6, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Observe você, meu irmão, que o texto bíblico não diz que os que querem ficar ricos podem cair em tentação e cilada. Não, não é uma possibilidade, mas é dito, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. É urgente, portanto, a necessidade que temos de nos erguer, de nos levantar como igreja e começarmos a repetir insistentemente o ensinamento ou os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o cabeça da igreja, o nosso mestre, a quem nós amamos, a quem nós servimos e, sobretudo, a quem nós seguimos. Porque muitos dizem servir a Jesus Cristo, mas quantos querem seguir os seus passos? Quantos querem andar nas pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pegadas estas que estão marcadas nos evangelhos, em cada palavra, em cada parábola, em cada ensinamento, em cada pregação, em cada sermão. Bem, é por isso que nós devemos atentar. Mas é nesse ponto que nós nos deparamos com alguns exegetas, ou supostos exegetas, porque às vezes até mesmo de fato mas a questão é quando se faz uso da sabedoria humana, então para distanciar o povo de Deus da verdade. É nesse ponto que nós encontramos com alguns doutores na palavra que querem perverter o sentido, porque estes, na verdade, querendo provar a teologia da prosperidade, conduzem os incautos e os leigos para o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, eu quero que vocês abram aqui em nome de Jesus, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Bem, a partir desse texto, deste único versículo, procuram afirmar e ratificar a teologia da prosperidade, dizendo o seguinte, que aquele que semeia com abundância, colherá com abundância. Bem, isso é o que parece dizer esse texto imediatamente. Então eles dizem que se você der muito dinheiro, se você ofertar bastante, se você dar o seu dízimo, se você fazer seus votos, e assim, quanto mais você dá dinheiro para as igrejas, mais Deus fica ali na responsabilidade de ter que multiplicar e de devolver a você as suas ofertas, não somente o dobro, mas até mesmo o cêntuplo. Bem, mas isso é muito perigoso. Seria esse mesmo ensinamento do apóstolo Paulo? Ora, se for isso mesmo que esse versículo quer ensinar, então esse texto estaria indo de encontro aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque quando se lê esse texto de maneira rápida, de uma maneira isolada e de uma maneira superficial, ora, ele parece ensinar um tipo de barganha com Deus. Mas como na semana passada eu ressaltei, e agora novamente eu quero repetir e ainda ampliar um pouco mais a visão desse texto, eu digo que este versículo, que é o princípio da semeadura e da colheita, deve ser um princípio secundário. Isto é um princípio, é verdade que é um princípio, mas deve ser um princípio que é norteado por outros princípios que também se encontram aqui nessa mesma epístola, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9.
Acompanhe comigo rapidamente, nosso tempo é muito pouco, mas é suficiente para que você encontre na sua Bíblia os princípios primários que certamente norteiam este princípio secundário, que é o princípio da semeadura e da colheita. E no final dessas considerações, vocês vão entender por que o princípio da semeadura e da colheita se torna ou é um princípio secundário. Veja no capítulo 8, versículo 2, quando o apóstolo Paulo aqui falava da atitude dos irmãos da Macedônia que ofertaram abundantemente e voluntariamente para as igrejas da Judeia. Veja com que princípios o apóstolo Paulo escreve aqui esta verdade. No versículo 2 ele diz: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Veja que nós temos aqui dois princípios. Primeiro, o princípio da abundância de alegria. O princípio do ofertar é dar com alegria. Começar no capítulo 9, no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, um dos princípios que regem o princípio da semeadura é o princípio de dar. E não somente dar, mas é um dar movido pela alegria. Não é como quem dá 1 para receber 10, ou quem dá 10 para receber 100, ou dá 100 para receber 1000. Não, esse é o princípio de Satanás, é o princípio da ganância, é o princípio do jogo de azar, é o princípio do coração e do espírito deste mundo capitalista. O evangelho de Cristo é o oposto. Ele fala de dar, ele fala do doar, mas é um doar com alegria, é um doar, como diz o versículo 3, com generosidade e com voluntariedade. Leia o versículo 3. Porque eles, segundo aos Coríntios 8:3, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Alegria, versículo 2, generosidade, no finalzinho do 2, e então voluntariedade no versículo 3. Deus ama quem dá com alegria, é um dar generoso, porque aquele que dá 1 para ganhar 10, ou que dá 10 para ganhar 100, ou que dá 100 para ganhar 1000, este não é generoso, esse age com usura, porque seu coração, ele não doa como quem é generoso, como quem se entrega, como que alguém que é altruísta. Não, ele é ganancioso, ele não dá visando o bem do outro, ele dá visando o seu próprio bem, no engano de que será próspero 10, 20, 30, 100 mil vezes mais. Veja os princípios: alegria, generosidade, voluntariedade. E no versículo 8, então, nos diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Os irmãos da Macedônia, eles estavam ofertando para as igrejas da Judeia. Mas qual era o espírito que movia no coração? Qual era o sentimento que os impulsionava a fazê-lo, uma vez que os irmãos da Macedônia eram extremamente pobres? Sendo eles pobres, certamente estaria na condição de receber e não te dar. Mas sendo pobres, ainda assim rogaram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, a graça de participar, porque o ato de ofertar não é uma barganha, é uma graça que Deus nos concede, é um privilégio. Somente os que nasceram de novo podem doar-se, pode dar, certamente movidos por esses verdadeiros sentimentos que são divinos, não são humanos e não são terrenos, são do céu. Alegria, generosidade, voluntariedade e agora a expressão de amor. Quem oferta, se doa, se dá, porque ama, porque é generoso, porque é voluntário e, portanto, o faz com alegria. Então, aqui no capítulo 9, quando nós entramos na questão da sementeira e da colheita, e aqui ficará provado que esse princípio é um princípio secundário, porque em nenhum momento nos é dito que nós devemos ofertar com um espírito empreendedor. Isso aí, na verdade, é o ensinamento marqueteiro deste mundo capitalista perverso. Na Bíblia nos ensina a ofertar, como disse, com alegria, com generosidade, voluntariedade, como uma expressão de amor.
Mas como então entender a questão da sementeira e da colheita? Por que é dito que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia muito, colhe muito? Ora, este é um princípio do ponto de vista de Deus para nós. Quando nós ofertamos, nós não o fazemos como quem quer receber muito em troca. Nós o fazemos porque somos generosos, porque somos voluntários, porque amamos, porque temos fé, porque queremos o bem do outro, porque somos altruístas, porque Deus ama aquele que dá, aquele que entrega e o faz com alegria. Mas então, como entender esse princípio do semear pouco, colher pouco, do semear muito e dar muito? É isso que aqui no capítulo 9 o apóstolo Paulo vai nos mostrar, dizendo o seguinte, veja, atente bem para o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Então, quando você semeia, quando você oferta, espiritualmente falando, como você tem um espírito generoso de Cristo, então aquela sua oferta é como semente. Para quê? Para que aquela semente se multiplique 1000 vezes mais, para você ficar abarrotado de semente e morrer afogado nas sementes? Não, mas como diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, ou seja, quando Deus, Ele te enriquece, quando Deus te prospera, Ele o faz com um fim. Qual o fim? A fim, veja na sua Bíblia, de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, a multiplicação da sua semente, que é a lei da semeadura, não é para o teu enriquecimento próprio, mas é para que, tendo, você possa superabundar em toda boa obra. Ou seja, você semeia com abundância, então Deus vai te fazer vir ali muito resultado daquela semeadura, para que você possa agora superabundar em muito maior medida, agora em obras assistenciais. Não somente para que a Igreja de Cristo, ela tenha os meios, os recursos necessários para a propagação do Evangelho, mas para que a Igreja possa cumprir com o grande mandamento, que é amar ao próximo. E assim se pratica a divisão das riquezas. Quando Deus coloca nas mãos de alguém, e talvez agora eu esteja me dirigindo a pessoas que têm um certo recurso material, saiba, Deus tem colocado em suas mãos tantos recursos para que você, como mordomo de Deus, possa fazer a partilha, possa fazer a distribuição. Alguns têm muito pouco ou quase nada, estarão na condição de serem alvos dessa divisão, dessa multiplicação, desse repartir. E aqueles a quem o Senhor confiou uma grande quantidade, é o mordomo que administra as riquezas para o bem de todos aqueles que estão à sua volta. Por isso que é dito no versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por que então que o princípio da semeadura é um princípio secundário? Porque o Senhor faz multiplicar a semente para um outro fim, para o fim da distribuição, para o fim da expressão do amor, para a prática da generosidade, para a prática da fé, para a prática da voluntariedade. Então, esses princípios são os mais importantes. Então, o princípio da semeadura não se esgota nela mesma, mas é um princípio que possibilita, na verdade, a prática dos princípios maiores e superiores. Deus quer que a sua igreja, neste mundo perverso, viva à luz do seu Evangelho, pelo poder do Evangelho, para a manifestação do Evangelho, a fim de que o nome de Deus seja glorificado por meio do seu povo. Essa mensagem, queridos, é um apelo à Igreja de Cristo. Eu sei que muito pouco vai resultar essa mensagem em relação ao grande sistema que já está estabelecido e montado, mas eu apelo ao seu coração, você que ama a Deus, que obteve tal discernimento, para que você reaja em nome de Jesus. Inclusive, quero lembrá-los que amanhã nós começaremos uma nova série de mensagens no nosso local de reuniões em Taguatinga. Aí está o endereço da nossa igreja. Faremos 7 domingos consecutivos tratando da oração do reino e suas implicações hoje
e na eternidade. Serão 7 palavras abençoadoras que não somente vão abençoar a sua vida, mas também vão abrir os olhos espirituais para que você compreenda a Deus e tenha uma experiência não somente de Deus, mas de sua verdade aqui, agora, com uma projeção para a eternidade. Que todos vocês sejam grandemente abençoados, tenham um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.